Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Recebo que hoje já é a sua melhor noite e tudo te vai bem. E que Deus mesmo tem cuidado da sua vida, Deus mesmo tem cuidado aí dos seus negócios e que tudo colabora para o seu bem, porque você faz parte daquele grupo, daqueles que amam a Deus. O Evangelho diz que todas as coisas colaboram para esse grupo, dessas pessoas, desses espíritos justos, feito perfeito, que amam a Deus. Uma saudação muito especial a você que está nos dando aqui a honra, o prazer da sua audiência, a você que tem nos acompanhado, a você que tem compartilhado as mensagens. Eu incentivo você que está nos assistindo ao vivo, ou talvez por esta gravação, por Facebook, por YouTube, que compartilhe a mensagem. Porque a nossa intenção, nós falamos aqui sempre, a intenção desse grupo que se reúne aqui é para que a palavra corra e seja glorificada. Essa é a nossa intenção. E os nossos irmãos que estão no sistema religioso, eles possam ser libertos dessa mentira chamada religião. Porque hoje a religião ela tem aí um domínio imenso, muito grande na mente aí dos nossos irmãos. Apesar de fazer mais de 2000 anos que Cristo morreu, ressuscitou, deu fim à lei de Moisés, mas os nossos irmãos continuam debaixo do jugo da servidão, continuam querendo servir a Deus com as obras da lei. O Evangelho é bem claro, lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, onde diz que o fim da lei é Cristo, o fim das obras é Cristo. E para que essa informação chegue aos nossos irmãos, então é necessário que você compartilhe as mensagens, é necessário, seria bom, não é isso? Que você também se inscreva aí no nosso grupo do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo e está nos dando o prazer, a honra. Hoje nós vamos aqui tratar de um assunto bem importante, não é isso? Que se chama Só Jesus Salva. Salva mesmo? É uma questão que nós vamos aqui conversar aqui, falar aqui à luz do Evangelho, não é isso? Por alguns minutos, mas antes gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, porque nós vamos falar contrário ao que diz a religião por mais de 2000 anos. Nós vamos aqui nadar ao contrário da religião, vamos estar na contramão da religião. Então é necessário que você anote, que você confira no Evangelho o que você está ouvindo. Nós falamos sempre isso aqui, não é isso? O apóstolo Paulo diz que há muitos faladores vãos, principalmente aqueles nossos irmãos que ensinam a lei de Moisés, principalmente aqueles nossos irmãos que pregam a circuncisão, que falam assim, ó, Deus te abençoe, Deus vai te libertar, Deus vai te curar, Deus vai fazer. Não, abençoados. Esses são faladores, porque o Evangelho diz que tudo está consumado. Esse é o Evangelho da graça de Deus que nós cremos e que nós pregamos. Então eu convido a você a compartilhar aí conosco essa mensagem para que a palavra corra e seja glorificada. Então vamos aqui tratar desse assunto bem importante, né? Todo assunto é importante, porque a nossa intenção aqui é esclarecer, a trazer conhecimento aos nossos irmãos. Só Jesus salva. Salva mesmo? Olha, porque essa é uma expressão, abençoados, muito usada pela religião. Vamos ler aqui a segunda carta que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, não é isso? Escreveu a Timóteo, no capítulo 1, ele escreveu 2 cartas. Vamos ler aqui o capítulo 1 da segunda carta, no versículo 9. Por enquanto, o versículo 9, que diz assim, ó, acompanha aí na sua Bíblia, que nos salvou, veja bem, nos salvou e chamou com uma santa vocação. Uma santa vocação. Então, não foi de qualquer maneira, foi com uma santa vocação. E mais, diz assim, não segundo as nossas obras. Essa salvação e esse chamado não foi segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. O propósito de Deus, não é isso? E graça, que nos foi dada. Presta bem, ó, nessa expressão. Nos foi dada
Não nos foi vendida, não nos foi perguntada se você queria, nos foi dado em Cristo Jesus. E agora, o mais importante aqui nesse verso é a data com que isto aconteceu. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. A data que nos foi dada essa graça maravilhosa. Então, abençoados, o que nós temos para falar aqui hoje é uma expressão que ela é muito usada pela religião. Só Jesus salva. Imagina você, o Deus que criou todas as coisas, o Deus do universo, né? Que criou apenas com o poder de sua palavra, disse, haja luz e houve luz, que se manifestou em um corpo de carne, morreu em uma cruz. Será que hoje, 2000 anos depois, que ele disse assim, ó, está consumado, ele disse lá no madeiro, está consumado. Será que hoje ele ainda está salvando algum espírito? Salva mesmo, abençoado? Será? Então, a religião diz que, dando a entender que hoje Deus ainda está salvando os espíritos. Quando alguém diz, olha, só Jesus salva, hoje mesmo pela manhã, aqui no bairro onde eu moro, eu vi uma Kombi, né, de um lugar desse chamado Igreja Evangélica, fazendo propaganda do culto da noite, e estava escrito assim na lataria da Kombi, só Jesus salva. E eu fiquei pensando, será que salva mesmo? Mas ele está falando, abençoado, de um espírito. Quando alguém diz aí que esse anúncio que Jesus salva, está falando da salvação do Espírito, da salvação eterna, daquela que é anunciada, olha, quando você morrer, você vai para os céus. É dessa salvação que nós vamos aqui falar hoje. Só Jesus salva. Salva mesmo? Então, abençoados, e tem até uma música, não sei se você participou algum tempo assim, da religião, tem uma música que é muito cantada lá no sistema religioso, ainda mais naqueles momentos assim de apelo, né? É feito um apelo para quem quer se salvar. Ele diz assim, amanhã pode ser muito tarde. Olha só, hoje Cristo quer te salvar. É hoje. Hoje Cristo quer te salvar, porque amanhã pode ser muito tarde. A pergunta que nós fazemos, e vamos fazer mais uma vez, é essa. Salva mesmo? Jesus, Deus, está salvando os seus espíritos, os seus filhos, hoje, 2000 anos depois que ele morreu e ressuscitou? Olha, pessoal, acontece, o problema da religião, o que a religião talvez saiba, mas não ensina, acontece que Deus preparou tudo de antemão. Quando ele disse, está consumado, abençoados, é porque tudo já estava consumado. Ele preparou todas as coisas desde antes da fundação do mundo. Também a nossa salvação. Deus não esperou mais um tempo, não. Ele preparou a nossa salvação desde antes da fundação do mundo. Estava na mente de Deus, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus que Deus é o autor e consumador da nossa salvação. Ele consumou. A salvação ela foi consumada desde antes da fundação do mundo. A religião ela tem uma doutrina futurista, né? Olha, Deus ainda vai fazer, Deus ainda está fazendo, Deus ainda vai te abençoar, Deus está te abençoando, Deus está te perdoando, Deus nessa noite quer te perdoar, olha, nessa noite Deus pode te batizar, que Deus ainda vai fazer, Deus pode te curar. Nessa noite nós temos aqui uma campanha onde Deus pode te curar, Deus pode te libertar, Deus vai te libertar. E principalmente, diz a religião, Deus vai te salvar, jogando para o futuro, uma doutrina futurista, como se Deus pudesse ainda, ou fosse ainda, salvar alguém. Por isso que eles dizem, só Jesus salva, só Jesus pode te salvar. Salva mesmo? Pense comigo, será que hoje, 2000 anos depois que Cristo morreu, ressuscitou, hoje habita aqui no nosso espírito, ele ainda pode salvar algum filho? E veja, nem tudo que se fala na Bíblia, vamos aqui começar aqui a falar desse assunto, explicar porquê desse assunto, nem tudo que se fala na Bíblia sobre salvação é salvação do espírito.
Tem que se entender o que se está lendo. Quando eu estava lá na religião, e infelizmente isso ainda acontece até hoje, não existe assim um costume dos nossos irmãos de ler a Bíblia. E quando leem, leem de qualquer maneira. Apenas sentam lá, o pastor, o reverendo, ou seja quem for, lê um versículo, lê um capítulo, e ninguém acompanha, não sabe o que foi lido, porque não tem o costume de ler. E isso é um perigo, abençoado. Porque se lê no tempo errado, se lê fora do contexto, lê alguma coisa que já aconteceu, então você vai ser enganado. Veja aqui, 2 Timóteo, vamos ler aqui mais uma vez, no capítulo 1, agora é o versículo 7. Veja só o que diz aqui o versículo 7. Porque Deus, olha, vamos aqui falar de Deus. Porque Deus nos deu. Olha aqui o que diz o apóstolo Paulo a respeito do que nós vamos ler daqui para frente. Daquilo que relatou o apóstolo Paulo para Timóteo. Ele diz que Deus nos deu. Não é que vai dar, não é que está dando, é que Deus já nos deu. Deu o quê? O Espírito, com E minúsculo, de temor. Não de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação, ou seja, de domínio próprio. Então veja aqui que no versículo 7 diz que é Espírito com E minúsculo, que quer dizer um comportamento para o nosso dia a dia. Vamos ler aqui mais uma vez, porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo. Não é esse o comportamento que você deve ter, porque não foi esse o espírito que o nosso Pai, o Pai dos Espíritos, nos deu, mas de fortaleza. E que mais? De amor e de moderação, ou seja, de domínio próprio. Foi esse o espírito que o nosso Pai nos deu. E o versículo 8 diz assim, versículo 8: portanto, depois que você entendeu, depois que você já sabe que você recebeu um espírito de fortaleza, um espírito de temor e um espírito de domínio próprio, ele diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus. E que Jesus é esse? Que Senhor é esse? Aquele que ressuscitou. Nem de mim, do apóstolo Paulo, que sou prisioneiro seu, prisioneiro de Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse que era prisioneiro da revelação que ele recebeu. Uma certa vez ele chegou a dizer: ai de mim, se não anunciar esse evangelho. Ai de mim, disse o apóstolo Paulo. Ele era prisioneiro na sua consciência, ele estava preso a essa revelação. E diz mais: do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus, segundo a graça de Deus. Então, Paulo escrevendo aqui à igreja de Roma, se nós voltarmos lá na carta que Paulo escreveu a Roma, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, ele diz que o evangelho da graça é o poder de Deus para a salvação de quem crê, de quem já foi salvo. Por isso que ele fala aqui no versículo 8, antes participantes das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, segundo o Evangelho da graça de Deus, abençoados. O Evangelho da graça de Deus nos foi dado não para a salvação do nosso espírito. É isso que precisa se entender. Não é sempre que se lê aqui, salvação está falando do espírito. A salvação que está falando aqui, que vem através do Evangelho, é a salvação para o nosso dia a dia, uma salvação diária, para o nosso comportamento dia após dia. Porque no Espírito você já é salvo. E chega no versículo 9 e ele diz assim, que nos salvou, olha só, olha a salvação aqui, nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos séculos eternos. Por isso que ele diz aqui no verso 9, que nos salvou e nos chamou, mas não, abençoado, não é uma salvação no Espírito, é uma salvação do nosso dia a dia, segundo o nosso proceder, uma salvação diária, não segundo as obras, mas segundo a graça. Então você tem que se comportar segundo a graça. É isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo para Timóteo. Olha, ele nos salvou com um chamamento santo, mas você tem que se comportar segundo a graça, segundo o Evangelho, que está de Romanos até Hebreus, não segundo as obras, não segundo o que você sabe, não segundo o que a sua carne pode fazer, não segundo a lei de Moisés.
O nosso comportamento, a nossa maneira de nos comportarmos aqui, para nos tornarmos salvos nessa salvação diária, é segundo o Evangelho da graça de Deus. Por que, uma certa vez, um abençoado veio me perguntar por que eu não gostava de jogos tipo lotérica, não é isso? Sena, Mega Sena. Eu falei, olha, abençoado, não é que eu não gosto, não tenho nada contra, não, mas é que o Evangelho recomenda me afastar das obras da carne. E esses jogos são jogos de adivinhação, que é uma obra de carne. Então, é melhor me afastar dessas obras para não dar oportunidade à minha carne e me trazer uma salvação. Isso que o Evangelho fala, você deve se comportar de acordo com o Evangelho. Se o Evangelho, de Romanos até Hebreus, te aconselha a fazer, você faça. Se aconselha a não fazer, então, abençoados, para a sua própria salvação diária, do seu dia a dia, não faça. Por quê? Então você vai colher aquilo que você plantar. A salvação do Espírito, essa está tranquila, essa aí foi dada, foi consumada, foi projetada pelo próprio Deus e nada pode mudar essa posição. Porque a salvação do Espírito é uma posição que nos foi dada lá, salva por Deus, lá antes da fundação do mundo. Mas aqui, a salvação diária, é bom que você entenda. Então, do que ele nos salvou? Do mau comportamento do nosso dia a dia. É isso que a graça de Deus nos salvou aqui. E nem tudo que você lê aqui sobre salvação está falando de salvação do Espírito. Agora, esse conhecimento da graça de Deus, que nós somos filhos, que nós somos livres, que o próprio Deus que nos criou, esse conhecimento já está em nós desde antes dos tempos eternos. Isso aí, abençoado, isso aí não é nenhuma novidade para nós, para ninguém. Eu tenho certeza que quando você entendeu que você era um abençoado, que você era santo, que você era perfeito, que você não poderia se perder, que Deus mesmo era um só Espírito com você, isso aí te trouxe uma alegria, mas parece que você já tinha essa informação. A verdade, abençoado, é que não parece não. Você já tinha essa informação, que estava aqui, ó. O próprio Jesus disse àqueles que pelo Pai foi ensinado. E ensinado quando? Diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo aqui a Timóteo, que nos salvou e nos chamou antes dos tempos eternos. Essa informação já estava em nós. Olha só, um texto aqui que nós lemos aqui com bastante quantidade, estamos sempre lendo aqui, e nós amamos esse texto, Efésios capítulo 1, no versículo 3, gostaria aqui de ler aqui alguns versos, que diz assim, ó, bendito, olha só, bendito, é uma informação que você é um filho, você tem que ter essa informação, porque senão você não vai conseguir se salvar, se comportar bem aqui nesse reino. Olha o que diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, veja bem, o qual Jesus Cristo nos abençoou. Veja que a terminação do verbo está dizendo que já aconteceu, abençoado. Não é que vai acontecer. Essas informações você tem que ter para promover uma salvação no seu entendimento. Salvou, te abençoou. E diz mais, para que não haja nenhuma dúvida, com todas as bênçãos espirituais. O assunto aqui é espírito. O Evangelho, ele trata com espírito. No espírito, você está abençoado com todas as bênçãos. O problema é que, às vezes, nesse corpo de carne, não se manifesta tudo que Deus já te deu aqui, ó, no seu entendimento. Mas o tempo das coisas acontecerem, abençoado, somente Ele sabe. Por isso que Ele é o Pai dos Espíritos. E diz mais assim, ó, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E olha só agora o que é salvação. Olha só. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Preste atenção, quando é que aconteceu a salvação? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Não é diante da religião. Não se preocupe com a religião. Você não tem que se apresentar nada para a religião, porque a escolha de Deus foi para que nós fôssemos feitos santos diante de Deus, em amor. E o versículo 5 diz, e nos
predestinou, uma palavra terrível aqui para a religião, nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para Ele mesmo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo o querer de sua vontade. E o versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela graça, por esse conhecimento, a graça é um conhecimento que está imputado aí na sua mente, pela graça, pela qual nos fez agradáveis. Não é que vai fazer, abençoado. Veja bem, Deus não vai promover alguma coisa hoje, uma salvação, ou seja o que for, para que você seja agradável a Deus, não. Ele já te fez agradável a Ele mesmo, no amado. E o versículo 7, em quem temos... Veja, olha o tempo do verbo. Para você que pensa que Deus ainda está salvando alguém. Já temos o quê? A redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, segundo a riqueza desse conhecimento abençoado. Então, aqui fica a pergunta, a segunda pergunta, como vai te salvar hoje? Veja bem, como é que Deus vai te salvar no Espírito hoje, se foi salvo antes da fundação do mundo? Se Deus lá, antes de fazer qualquer coisa, antes de formar qualquer coisa, Ele escolheu, Ele predestinou os Espíritos, como nós lemos aqui no versículo 3, nos abençoou nos lugares celestiais com todas as bênçãos espirituais. Lá, antes da fundação do mundo. Então, como é que Ele vai te salvar hoje, se antes da fundação do mundo e com um conhecimento imputado em você? Isso aí que você precisa entender. Quando Ele te salvou, Ele te abençoou com todas as bênçãos. Então, esse conhecimento de salvação já estava em você. Aqui, na sua mente, no seu conhecimento, no teu espírito. Então, o que te falta é entender. Olha, que coisa tremenda, não é isso? A tua posição em Cristo Jesus. O que você precisa entender, o que nós precisamos entender hoje, é a nossa posição em Cristo Jesus. Olha, e tem mais, não é a salvação do Espírito. Não, porque essa está certa, essa está pronta. E Cristo preparou desde antes da fundação do mundo. Não tem como mudar. Você precisa entender o que você está fazendo aqui, nesse mundo. De onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai quando sair desse corpo. É necessário que você entenda a sua posição em Cristo Jesus. Senão tu vai viver nesse reino aqui como um zumbi. Tudo te assusta, tudo te dá medo. E se vem uma pandemia como vem dessa, ai meu Deus, o que vai acontecer? O que será da minha vida? E olha, abençoado, você tem que se cuidar, tem que se tratar. Mas o teu conhecimento, a tua mente, tem que estar cativa à graça de Deus. É isso que é salvação. Um comportamento, uma posição, venha o que venha, passe o que passe, Deus tem o controle de todas as coisas. Veja aqui, Efésios capítulo 2, também um verso bem conhecido nosso, versículo 8, que diz assim, porque pela graça sois salvos. Que salvação é essa? A graça te salva aqui, na tua mente, no conhecimento. Porque já lemos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, que antes da fundação do mundo, Deus tratou da salvação do Espírito. Agora ele diz aqui, porque pela graça sois salvos, pelo conhecimento da graça sois salvos, e por meio da fé, que foi estabelecido ali na cruz do Calvário, quando Cristo morreu, ressuscitou. Esse dom da fé foi manifestado aqui em nós, através do conhecimento da graça. Um conhecimento que já estava aqui para sempre. E isso não vem de vós. Não é porque você é muito inteligente que você está entendendo. Não é porque você talvez não saiba nada, não estudou nada e não vai entender. Não. Esse conhecimento não vem das obras. É um dom de Deus, que Deus mesmo imputou aqui no nosso espírito. Desde lá, antes da fundação do mundo. Abençoado com todas as bênçãos, com esse conhecimento também. E o versículo 9 diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie, não é isso? Não é porque eu tenho aqui atrás de mim uma estante cheia de livros, tenho vários anéis no meu dedo e fiz várias faculdades de teologia. Não, pessoal, esquece isso. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é um conhecimento que foi imputado por Deus, que nos salva aqui
no nosso dia a dia. E no versículo 10 diz assim, ó, porque somos. Olha só, mais uma vez, olha o tempo do verbo. Não é que você vai ser. Somos feitura sua, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Já foi criado para as boas obras, as quais Deus preparou. Já preparou. Não é que ele vai preparar, não. Quando você passar a ser um filho, quando você for salvo, não. Preparou para que andássemos nela, desde antes da fundação do mundo. Então, o que te falta, abençoado, é entender a tua posição em Cristo. Nós aqui estamos sempre batendo nessa tecla. É necessário você entender, abençoado, quem você é. Você é um abençoado. Você não precisa de salvação. Você precisa de conhecimento. Você precisa de conhecimento, de saber a tua posição aqui nesse reino. Isso que é importante. Deus hoje, abençoado, não salva ninguém no Espírito. Veja bem, Deus não vai salvar ninguém hoje. Não adianta você querer que Deus salve no Espírito, não. Ele já salvou. A salvação hoje, abençoado, é no conhecimento. Você tem que conhecer, saber. E conhecimento é de Romanos até Hebreus. Se você procurar a sua identidade, a sua posição fora do Evangelho da graça, porque foi a graça que nos foi dada antes dos tempos eternos, e quando Cristo morreu e ressuscitou, levou o apóstolo Paulo até o paraíso e explicou para ele a revelação, os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. E foi imputado no nosso espírito. Mas por causa desse corpo terrível aqui, ele foi abafado. Mas ouvindo, você passa a entender. Romanos capítulo 8, vamos aqui avançar mais um pouquinho. Romanos capítulo 8, um verso também bem conhecido nosso. Hoje nós estamos lendo aqui só versos bem simples, versos fáceis, conhecidos. Porque deixa eu te falar aqui uma outra coisa que nós já falamos, mas gostamos de repetir. Olha, você que está sempre aqui nos acompanhando, assim, sempre compartilhando aqui as nossas mensagens, está sempre nos ouvindo, são assuntos que talvez você já domine aí com uma clareza, com uma facilidade muito grande, não é isso? Mas tem abençoados que ainda não ouviram nada, então por isso que nós estamos sempre repetindo, estamos sempre lendo aqui os mesmos versos. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele falou, não me canso de sempre repetir as mesmas coisas, porque é segurança para vós, vai sempre ter alguém que nunca ouviu esses assuntos. Então eles vão ouvir e Deus mesmo que vai iluminar os olhos do seu entendimento. Romanos capítulo 8, com esse verso aqui, ó. Quantas vezes nós já lemos esse verso aqui? Olha só, 8:28, diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, por aqueles que já foram salvos, não que vão ser salvos, já foram salvos. O versículo 29 diz assim, ó, porque os que dantes conheceu quando? Quando salvou? Não, pessoal, conheceu antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Como que alguém que é a imagem do Filho de Deus precisa de salvação? Ele já é salvo, abençoado. E diz mais assim, ó, conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30 diz, e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Não diz que vai salvar, não diz que vai fazer, diz que já fez. Cristo, Deus, já fez todas as coisas. Antes da fundação do mundo, Deus salvou quem tinha que ser salvo. É isso que ele diz aqui, aos que conheceu, porque os que dantes conheceu foram conhecidos e foram salvos desde antes da fundação do mundo aqui no Espírito. Vamos repetir mais uma vez. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aqui, ó, no seu Espírito, no nosso Espírito. Nos salvou, imputou essa salvação do Espírito em nós. Hoje, ele não está mais salvando a ninguém. Ele já salvou a todos que tinha que se salvar. Então, essa expressão usada pelo sistema religioso,
só Jesus salva, deveria ser assim, ó, só Jesus salvou. Não é isso? Porque não existe outra maneira de alguém ter alcançado, ter recebido a salvação do Espírito, a não ser pela escolha, pela predestinação de Deus, desde antes da fundação do mundo. Então, o certo seria falar, Jesus salvou, Deus salvou, não que está salvando ou que vai salvar. Não, isso não combina com a verdade do Evangelho, não combina com o que está escrito dentro do Evangelho da graça de Deus. Deus já salvou todos os filhos. Agora, o comportamento de um filho vai de acordo com a educação que ele tem, com a educação que ele recebe. E essa educação, nós já falamos e vamos repetir, está no Evangelho da graça de Deus, está de Romanos até Hebreus. Quanto mais você conhece do Evangelho da graça, mais você se educa, mais você se tranquiliza, mais você vive bem. Agora, se você não conhece o Evangelho, não conhece o que foi te dado, como é que você vai se comportar? E nós já aqui falamos aqui outras vezes, nós procuramos aqui nos comportarmos bem, não para sermos filhos, não para sermos salvos, não. Nós procuramos nos comportarmos bem, porque nós temos um Pai e já somos salvos. Já fomos salvos desde antes da fundação do mundo. Já nos salvou. Olha, quando nós chegamos aqui nesse corpo, quando nós nascemos, nós falamos, não é isso? Já chegamos aqui salvos. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos, olha bem, veja bem, abençoado, você que faz parte do sistema religioso, você que tem nos passado alguns correios e perguntando algumas coisas, olha, você que estava lá no sistema religioso, os filhos participam de carne e sangue. O que isso quer dizer? Que quando você chegou nesse corpo de carne, quando você nasceu nesse corpo de carne, você já era filho, você já era salvo. Porque todo filho é salvo. Olha, não cabe na cabeça de ninguém que um filho de Deus possa se perder. Você tem lá os seus filhos e mesmo que os seus filhos sejam o pior filho do mundo, você vai querer que seu filho se perca? Você vai mandar o seu filho para a perdição? Não, você vai tratar, você vai corrigir. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Hebreus, ele disse que nós tínhamos os nossos pais na carne, os pais corrigiam. Muito mais o nosso Pai do Espírito, que é Deus, vai nos corrigir. Por quê? Porque você não pode se perder, você já é salvo, nunca vai deixar de ser filho. De maneira nenhuma, abençoado. Não existe isso, e não vai salvar. Ele já te salvou. Porque se dependesse de mim para ser filho, olha, com certeza, certamente, eu poderia sair por outro caminho por causa dessa natureza carnal que está aqui. Mas como dependeu dele e ele fez todas as coisas, então, abençoado, ele já me salvou desde antes de eu chegar nessa participação. Já cheguei aqui filho, você já chegou nessa participação, nesse corpo de carne, sendo um filho dele. Mas a religião usa erradamente muitos versos para dizer que Deus está salvando hoje. Você que passou aí na religião, existem muitos versos que diz, olha, Deus está salvando, não está escrito aqui, usa até o Evangelho da Graça. Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 10, no versículo 9, olha só, olha, eu mesmo usei muito esse verso quando estava na religião para dizer, não, você tem que fazer alguma coisa, você ainda pode ser salvo ou não. Olha só, por causa disso aqui, 10, 9, diz assim, a saber, se com tua boca, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, na sua mente, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. No futuro, serás salvo. E o versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a religião, eu mesmo ensinava, olha, tem que confessar, tem que falar que Jesus, eu aceito Jesus, para ser salvo. Abençoado, olha, isso aí é o erro da religião, é isso que eu aconselho você não fazer. Lê apenas 1 ou 2 versículos. Leia o contexto todo, leia o assunto todo, para você ver
com quem está falando, qual é o assunto, de que povo, de que tempo, em que tempo está o verbo, para quem está falando, qual o contexto aqui, abençoado. Veja o texto, qual é o assunto, porque veja só o verso 2 desse mesmo capítulo. Romanos capítulo 10, versículo 2, que você vai ver que salvação é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui, que tem que se confessar. No verso 2 aqui, diz assim, ó, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com o entendimento, mas não com conhecimento. Então ele está falando aqui, você lê aqui, ó, o verso 1, 2, 3, 4, quando chegar aqui no verso 9 e no verso 10, você vai ler esse texto aqui, aí você vai entender que salvação é essa, que não é a salvação do Espírito, que você tem que confessar para ser Espírito. Está falando aqui de uma salvação do entendimento, uma salvação diária, um comportamento. Se você não confessar, então, abençoado, você não vai ser salvo nessa situação diária. Quando você se deparar com uma situação muito complicada, né, que às vezes elas vêm, o que é que te salva? Confessar o evangelho da graça. Deus está no controle de todas as coisas. Os meus olhos estão vendo? Está tudo enrolado, mas Deus mesmo tem o controle e Ele mesmo já resolveu essa situação, porque eu sou um abençoado, sou um filho, sou um predestinado desde antes da fundação do mundo. Você não pode se deixar levar pelo que você vê. Às vezes isso é muito difícil, mas com a educação do evangelho você vai entender. Efésios capítulo 1, vamos aqui até Efésios. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito dessa salvação. 1, no versículo 17 e versículo 18, que diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, veja bem, Deus mesmo, o Pai da glória, o Pai dos Espíritos, vos dê, mais uma vez é que o apóstolo Paulo falando, vos dê, em seu conhecimento, olha só, em seu conhecimento, o Espírito, com E minúsculo, de sabedoria e de revelação. Um comportamento, não é isso? De sabedoria e de revelação. Essa é a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Cristo. Não para que a igreja fosse salva, porque salva a igreja já é. Por isso que você é igreja, porque você é salva, já chegou aqui salva. E o versículo 18 diz o apóstolo Paulo, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, os olhos do vosso conhecimento. É aqui que produz a salvação diária, a salvação do nosso dia a dia. Não salvação do Espírito. Essa não vai ser produzida em lugar nenhum, porque ela já foi feita, já foi concretizada lá, antes da fundação do mundo, pelo próprio Cristo. Diz mais, para que saibais, olha só, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. No Espírito abençoado, no Espírito salvo, desde antes, Deus já salvou. O Espírito já foi salvo lá antes da fundação do mundo. É necessário que você entenda isso. Hoje, 2000 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou, a única salvação que alguém pode receber é a salvação do conhecimento. É a salvação do entendimento aqui na sua mente. Vamos repetir, você precisa entender a sua posição em Cristo Jesus. Saber quem você é, de quem você é filho, qual é a tua herança em Cristo Jesus, que ele diz aqui, ó, e quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos. Porque Deus, nós somos herdeiros de Deus, temos uma herança. Que herança é essa? A salvação. Quando você sair desse corpo aqui, que esse corpo voltar para o pó, o Espírito, ele é obrigado a voltar para Deus, porque foi um decreto de Deus, um mandamento de Deus. O homem mais sábio lá já falava, não é isso? Que o corpo volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu, salvou e o deu. E quando você sair desse corpo abençoado, você tem que voltar, porque Deus o chamou assim, tem que voltar para Deus. Você vai passar a sua existência aqui, nesse reino, salvo no Espírito. Agora, na mente, vai depender do conhecimento. É isso que nós estamos falando aqui. No Espírito, não importa onde você esteja, não importa o que você faça, não importa onde você vai. Você é um salvo e acabou. Agora, a salvação no seu dia a dia, aí vai depender do conhecimento. Porque Deus não vai salvar o teu espírito. Não adianta você trabalhar, você se esforçar para se salvar ou procurar salvar alguém, porque Deus não vai fazer isso.
porque isso ele já fez. Agora, o nosso esforço aqui, o nosso entendimento, a nossa dedicação, o nosso zelo, é para nos salvar aqui no conhecimento. Esse é o nosso trabalho, está aqui falando sempre as mesmas coisas, e muitas pessoas nos criticam, não é isso? Porque nós falamos sempre as mesmas coisas. Eu tenho certeza que você que me acompanha em algum tempo, você já ouviu isso que eu estou falando aqui hoje. Mas é necessário que repita, abençoado, mesmo para mim, mesmo para você, que já ouvimos isso. Por quê? Para a nossa salvação, para o nosso comportamento. Porque amanhã você pode passar por uma situação e lembrar do que ouviu, que está escrito aqui, e você vai se comportar de maneira correta, de maneira certa. Veja bem que diz assim, ó, que de maneira que a fé, o entendimento, ele vem pelo ouvir. Então é necessário que você ouça, é necessário que você escute, e várias vezes, não apenas uma vez, 2, 3, 4, quantas forem necessárias. E mais, ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Porque se você sair da sua casa hoje, entrar num lugar desse chamado igreja evangélica, mas que ensina a lei de Moisés, abençoado, você vai continuar perdido, até pior do que você estava, porque eu antes de ir para a igreja, eu não conhecia o diabo, eu não tinha medo de diabo, mas quando eu cheguei lá no sistema religioso, aí que o diabo me foi apresentado. Então, isso não traz salvação. O que nos traz salvação aqui na nossa mente é o evangelho da graça de Deus, que me ensinou que o diabo já foi destruído lá na cruz. Se era o espírito, se era outro mal, não importa, seja o que for. Isso aí é um outro assunto, mas já foi destruído e não pode te acusar de nada, não pode te afrontar de nada, porque lá na cruz diz o evangelho que já foi destruído, já aconteceu. E de sorte que a fé, o entendimento é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o evangelho da graça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o apóstolo Paulo. Então vamos aqui repetir. É necessário você ouvir. É necessário você estar atento ao evangelho da graça de Deus. Empreste o seu ouvido aos nossos irmãos aí que estão falando do evangelho da graça de Deus. Confira, é por isso que nós estamos aqui sempre falando. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, anote. Fique atento no que você está ouvindo, porque uma informação errada, abençoado, pode estragar todo o seu reinado aqui. Pode estragar toda a sua vida, pode te levar para debaixo da mão de um desses homens, de um desses cães gulosos aí que estão só querendo se dar bem em cima de você. Então é necessário que você entenda o evangelho da graça de Deus. É necessário você ouvir. Compartilhe as mensagens. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, porque essa é uma maneira que nós temos de fazer com que os nossos irmãos ouçam. Você sabe que eu passei muito a ouvir o evangelho da graça de Deus depois que a abençoada me falou. Já contei aqui uma outra vez. Eu estava lá na porta lá do lugar chamado igreja, né, perto lá de começar a reunião, quando chegou a abençoada, e eu esperava que ela me saudasse com a paz do Senhor, porque era o costume lá da religião. Ela chegou e falou assim para mim: olha, você é um abençoado, boa noite, abençoado. Eu tomei assim um impacto, e a partir daí eu comecei a ouvir através de fita cassete. Lembra daquelas fita cassete? Já bem antiga, não é isso? Então é necessário que se ouça, abençoado. E hoje não é fita cassete, hoje é através do YouTube, é através do Facebook, é através do WhatsApp, para que as pessoas ouçam e sejam livres. Então é necessário que você compartilhe a mensagem, é necessário que você se inscreva aí no canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. O profeta Oséias, você já ouviu falar do profeta Oséias? Ele escreveu que Deus falou nisso: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Hoje, o povo de Deus está sendo enganado porque não tem conhecimento, não conhece o evangelho da graça de Deus, porque o conhecimento hoje é o evangelho da graça de Deus. E o povo de Deus está se metendo com a lei de Moisés, está faltando conhecimento, está sofrendo aí, está deixando de viver bem, está deixando de reinar em vida, de ter uma vida tranquila aqui na sua consciência. Porque se a sua consciência, o seu conhecimento não estiver tranquilo, você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma situação aí mais financeiramente das melhores, mas se a sua mente não está tranquila, não está aqui no Evangelho da Graça,
você não vai estar bem. Então é necessário que você compartilhe, é necessário que você participe para que essa informação chegue também a outros. Abençoados, por hoje nós ficamos por aqui. Recebo que você tenha entendido, recebo que você saiba que Deus não vai salvar ninguém. Fique tranquilo, não adianta você orar a Deus pedindo para Ele salvar o teu marido ou salvar o teu filho que está lá no meio das drogas. Não, vai salvar daquela situação. Agora, salvação quanto ao espírito, o seu marido, o seu filho já estão salvos, porque foram salvos desde antes da fundação do mundo. Agora, quanto ao comportamento de salvação daquela situação, só o Evangelho da Graça que vai salvar o teu marido, vai salvar a tua esposa, vai salvar o seu filho que está metido naquela situação complicada. Não é isso? Porque fora do Evangelho da Graça, aqui nesse mundo, não tem salvação para ninguém. Você pode ir no melhor psicólogo, você pode ir no melhor doutor e deve ir, aconselho você aí, mas faça isso de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. Aí então, com certeza você vai se salvar. Já é salvo no Espírito, porque Deus não está salvando a ninguém, Ele já salvou a todos a que tinha que salvar, e vai se salvar também no dia a dia, na sua salvação diária aqui, vai ter uma vida boa, vida tranquila, não é isso? Então, com o conhecimento da graça de Deus. Abençoados com todas as bênçãos, recebo que você tenha aí uma excelente noite, recebo que Deus mesmo já está cuidando de todas as coisas. Amanhã eu vou ter um dia bem agitado, um dia bem tremendo, porque vamos aqui tratar de alguns assuntos aqui na nossa casa que vai envolver toda a nossa casa, todos os nossos móveis, todas as nossas pessoas, o cachorro, o gato, o passarinho, mas eu recebo que Deus já tem o controle de todas as coisas e Ele mesmo tem manifestado tudo que vai acontecer. E aquele anjo que sempre que aparece para nos ajudar, enviado por Deus, ele vai estar presente e vai nos socorrer e vai socorrer você também na sua situação. Abençoados com todas as bênçãos, melhor noite.